Começamos mais uma aula do nosso curso. Seja bem-vindo, meu aluno, seja bem-vinda, minha aluna. Nessa aula, continuamos falando sobre a análise combinatória, agora sobre o princípio aditivo de contagem. Fala um pouquinho sobre ele, coloco aí na sua tela. Temos, então, análise combinatória, e aí nós chegamos ao princípio aditivo, que é o segundo princípio fundamental que você já tinha ouvido falar, mas agora nós falamos de maneira particular dele. Se o evento A ocorre de N maneiras diferentes, e o evento B ocorre de N maneiras diferentes, e se A e B são mutuamente exclusivos, ou seja, se um ocorrer, o outro não ocorre, então o número de maneiras de ocorrer um dos dois eventos é M mais a letra N. Evidentemente, o princípio aditivo diz que você deve somar os valores das possibilidades, por isso que o nome é princípio aditivo, mas tem muita coisa importante para que você ouça aqui a esse respeito. O negócio é o seguinte, cara, o que é o princípio aditivo? Muitas vezes, quando você vai realizar um certo evento, você pode fazer de maneiras diferentes, você pode fazer por caminhos diferentes que te levam depois a terminar esse evento. Esses dois caminhos são caminhos mutuamente excludentes. Se você escolhe um jeito, você não pode escolher a outra possibilidade. Um exemplo muito bom a esse respeito é quando nós falamos sobre hipóteses de você ir de uma cidade a outra, e aí você pode ir pela cidade A ou pela cidade B. Suponha que eu estou na minha cidade e eu quero chegar na sua cidade. Eu posso ir pela cidade A, pelo caminho A, ou eu posso ir pelo caminho B. Indo pelo caminho A, passando pela cidade A, eu terei algumas opções diferentes. Indo pelo caminho B, eu terei outras opções diferentes. Como que você reconhece, qual é a maneira clássica de você reconhecer que nós estamos diante do princípio aditivo? É o conectivo ou. O conectivo ou é o conectivo que nos deixa claro, que nos mostra que naquela questão, naquele contexto, estamos diante do princípio aditivo. Você perceberá que em algumas questões não dá para você colocar o conectivo e. Na aula anterior falávamos sobre o princípio multiplicativo e eu dizia assim para você, escuta, quando você coloca o conectivo e fecha redondo, quando você coloca o conectivo e entre as etapas e fica tudo no esquema, tudo de acordo, é o princípio multiplicativo. Você perceberá, no entanto, que às vezes não dá para você colocar o conectivo e. Caso você coloque o conectivo e, não fecha com o enunciado. Nesse caso, o conectivo será o conectivo ou. Por quê? Porque as etapas do nosso experimento, elas são mutuamente excludentes. Uma não pode acontecer junto com a outra. Se uma acontece, a outra não acontece. E eu quero que você grave essa informação. O conectivo ou somente poderá ser usado quando as etapas envolvidas na questão forem mutuamente exclusivas, forem excludentes entre si. Nesse caso, podemos usar o princípio que é o princípio aditivo. Eu coloco novamente isso à tela. E nós chegamos, então, nesse caso aqui. Suponha que João precisa se calçar e que ele possui 3 opções de tênis e 2 opções de sapato. Perceba que o evento principal, nesse caso, é o evento se calçar. O João precisa escolher o calçado com o qual ele estará vestido. Muito bem. Aí, ele possui 3 opções de tênis e ele possui 2 opções de sapato. Então, colocarei para você aqui, né? O nosso João, o personagem do nosso exemplo aqui, que é chamado João, ele precisa calçar alguma coisa. Beleza. Para que ele calce alguma coisa, nós temos aqui 2 etapas. Tem a etapa tênis, tem a etapa sapato. Por enquanto, parece muito com a aula anterior. É igualzinho à aula anterior. Nós temos um evento principal. Esse evento principal, ele é dividido em etapas. A primeira etapa que eu coloco para você é a etapa tênis. A segunda etapa que eu coloco para você é a etapa sapato. Beleza, prof, tranquilo por enquanto. Agora você preenche com as opções. Existem 3 opções de tênis, eu coloco o número 3. Existem 2 opções de sapato, eu coloco o número 2. Pronto. E
E agora que vem a modificação. Porque na aula anterior você fazia o quê? Você multiplicava. Mas por que você multiplicava? Porque as duas etapas eram obrigatórias. Porque as duas etapas na aula anterior, as etapas, duas ou mais, que eu explicava na aula anterior, eram etapas consecutivas e obrigatórias. Você tinha que fazer uma e tinha que fazer a outra. E eu dizia, quando for o conectivo e, você multiplica tudo. Estamos diante do princípio multiplicativo. Só que nesse caso não pode ser o conectivo e. Nesse caso não faz sentido colocarmos o conectivo e. Se eu puser aqui, ó, conectivo e, o nosso João vai calçar tênis e vai calçar sapato, velho. Não tem como, cara. Não faz sentido. Vai ser um pé de cada, por acaso? Um pé tênis, o outro. Não é assim, né? Nesse caso aqui, ele não pode fazer os dois. Não faz sentido ele escolher os dois. Ou ele escolhe tênis, ou ele escolhe sapato. Essas duas etapas são excludentes entre si. Claro, se ele preferir tênis, ele deixa de lado o sapato. Se ele escolher sapato, ele não vai escolher o tênis, evidentemente. Nesse caso, o conectivo que se encaixa melhor, nesse caso, o conectivo que fecha melhor, é o conectivo ou. Por que o conectivo ou? Porque essas duas etapas aqui, ó, essa etapa tênis e essa etapa, que é a etapa sapato, elas são etapas excludentes entre si. Esse é o momento que aparece o conectivo ou. Esse é o momento que aparece o princípio aditivo. Aliás, é o único momento. Nós só poderemos usar o conectivo ou se nós tivermos certeza absoluta que as etapas são excludentes entre si. Nesse caso, nós temos certeza absoluta, portanto, você vai somar as possibilidades. E é por isso que, nesse caso, nós temos 5 opções diferentes para que ele possa escolher o seu calçado, para que ele calce alguma coisa e ele, então, possa viver a sua vida. Prof, tudo bem, eu entendi o que você falou. Se eu percebo que as etapas são obrigatórias, todas elas obrigatórias e consecutivas, isto é, elas irão ocorrer juntas, conectivo e princípio multiplicativo. Se eu tiver certeza, mas tem que ser certeza, que as etapas são excludentes entre si, aí eu uso o conectivo ou. Muito bem. Qual das duas que é mais comum? Qual das duas que eu uso mais em prova? Não há dúvida, o princípio multiplicativo. Aliás, cara, vou te contar um negócio aqui. Nunca você terá, ou muito raramente você encontrará, uma questão que cobra só o conectivo ou, uma questão que cobra só o princípio aditivo. O normal é a questão falar do princípio multiplicativo. Tá, mas esse ou aí não cai nunca em prova? Calma. Existem algumas questões em que você usará os dois princípios juntos. Essa possibilidade, ela existe e nós temos exemplos na sequência. Agora, uma questão cobrando apenas o conectivo ou não é plausível, não é comum, não irá cair na sua prova, porque ele é muito fácil, ele é muito bobo, bastaria somar as possibilidades e, evidentemente, não é assim que a coisa funciona, certo? Portanto, não fique esperando uma questão do conectivo ou. Na sua cabeça, a partir de agora, eu preciso dessa organização aqui, ó. Eu preciso que você grave essa organização. Se os eventos forem concomitantes, se os eventos forem consecutivos e obrigatórios, se aparecer o conectivo e, se você perceber que cabe o conectivo e, você usa o princípio multiplicativo. No entanto, se você perceber que os eventos são excludentes, se você perceber que o correto é o conectivo ou, aí você usa o princípio aditivo. Grave isso aqui, cara. Eventos concomitantes, o princípio multiplicativo. Eventos excludentes, princípio aditivo. Apareceu o conectivo e, o correto é o conectivo e, multiplica. O correto é o conectivo ou, aí você soma as duas possibilidades. A maioria das questões cobra o princípio multiplicativo. Algumas questões
cobram os dois princípios juntos. Nenhuma questão cobrará somente o princípio aditivo. Prof, você trouxe exemplo de questão nessa aula? Trouxe sim, tá? Eu trouxe exemplo, e aí aqui nós temos o primeiro exemplo. Eu quero que você vá com calma, eu irei com calma agora, porque eu preciso mostrar a você como que você resolve questões em que os dois princípios aparecem juntos, e eu falo disso contigo. Numa estante, encontram-se 4 dicionários de inglês, 3 de espanhol e 2 de francês. De quantas maneiras uma pessoa pode escolher 2 dicionários dessa estante e que sejam de idiomas diferentes? E aí nós vamos, então, verificar o que acontece. Nós temos 4 dicionários de inglês, nós temos 3 dicionários de espanhol e nós temos 2 dicionários de francês. Só que o autor falou o seguinte para nós agora. Ele diz que nós temos que escolher 2 dicionários e esses 2 dicionários, eles têm que ser de idiomas diferentes. E a primeira coisa que você tem que fazer aqui é pensar de que maneira isso pode acontecer. Quais são as maneiras que eu tenho de escolher 2 dicionários de tal maneira que sejam idiomas diferentes? E aí você percebe que eu tenho 3 possibilidades. Pode ser que eu escolha dessa maneira aqui, ó. Um dicionário é de inglês, colocarei aqui. Um dicionário será de inglês, pode ser de inglês. E outro dicionário pode ser de espanhol. É uma possibilidade, perceba só. Um dicionário de inglês e outro dicionário de espanhol. Eu tenho 2 dicionários de idiomas diferentes. Só que aí você diria assim, ou existe uma outra possibilidade. Pode ser que eu escolha um dicionário de inglês e o outro dicionário não seja de espanhol. O outro dicionário seja um dicionário de francês. É uma outra possibilidade que também atende o enunciado, né? Se você olhar bem, eu continuo tendo aqui 2 dicionários, inglês e francês, e os 2 dicionários são de idiomas diferentes. Só que existe ainda uma outra possibilidade. Alguém diria, peraí, eu quero algo diferente. E se eu não colocar inglês? E se eu pegar um dicionário de espanhol e o outro dicionário for de francês? É também uma possibilidade. Pense comigo, ó, um espanhol, um de francês, temos 2 dicionários. Esses 2 dicionários são de idiomas diferentes. Vejamos se eu executei tudo. Peraí. Eu escolho um dicionário de inglês e um de espanhol. Temos 2 dicionários, idiomas diferentes. Outra possibilidade. Eu escolho um dicionário de inglês, um dicionário de francês. 2 dicionários, idiomas diferentes. Outra possibilidade. Eu escolho um de espanhol, um de francês. 2 dicionários, idiomas diferentes. Não há outra possibilidade. Com esses dicionários disponíveis, não existe outra opção. Perceba que nós temos na mesma questão o conectivo e o conectivo ou. Agora você preenche as etapas e você depois chega ao resultado. Imagine que eu vou escolher um dicionário de inglês. Quantos são disponíveis? Quantos temos disponíveis dentro dos dicionários de inglês? 4 dicionários. Vou escolher um de espanhol. São 3 dicionários de espanhol. Nesse caso está o conectivo e. Nós multiplicamos. 4 vezes 3 é igual ao número 12. Isto é, se eu vou escolher um dicionário de inglês e outro de espanhol, eu possuo 12 possibilidades diferentes. Uma outra possibilidade, excludente com a primeira, porque veja, ou eu escolho assim, ou eu escolho desse jeito. Essa possibilidade, eu farei um quadrinho aqui, ó. Essa possibilidade que está aqui, ela é excludente com essa outra possibilidade. Quer dizer, ou eu escolho inglês e espanhol, ou eu escolho inglês e francês. Por isso que eu vou somar os resultados. Vou escolher dicionário de inglês, 4 opções. Vou escolher dicionário de francês, 2 opções.
Conectivo E, multiplicação. 4 vezes 2, número 8. Uma outra possibilidade excludente com as duas primeiras, quer dizer, uma outra opção que eu tenho, é no lugar de eu escolher inglês e mais alguma coisa, é eu colocar espanhol e francês. Eu deixo de lado o inglês. Nesse caso, eu tenho que escolher um dicionário de espanhol. Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho que escolher um dicionário de francês. 2 possibilidades. O conectivo E significa multiplicação. Deixa eu colocar uma flechinha aqui só. Quando nós multiplicamos 3 vezes 2, 6 possibilidades. E eu vou somar esses valores, porque ou eu faço assim, ou eu faço assim, ou eu faço assim. Se eu escolher desse jeito, as outras 2 não poderão acontecer. Se eu preferir essa configuração, as outras 2 são descartadas. Se eu prefiro essa configuração, as 2 primeiras eu jogo fora. São eventos excludentes, por isso que eu somo, e agora eu chego até a resposta final. 12 mais 8 é igual a 20, 20 mais 6 igual a 26 possibilidades. Para que eu escolha, preste bem atenção, 2 dicionários de idiomas diferentes, nesse contexto, eu possuo 26 possibilidades diferentes. Aqui nós temos um modelo de questão possível para a sua prova. Na mesma questão, nós usamos o conectivo E e usamos o conectivo OU. Uma parte é excludente da outra, mas em cada parte eu uso o princípio multiplicativo. Nós continuamos com a aula, chegamos então a essa próxima questão que você vê agora. Essa questão na época deu bastante trabalho, a galera ficou bastante confusa e é uma bela questão e eu leio contigo. Considerando que na fruteira da casa de Pedro haja 10 uvas, 2 maçãs, 3 laranjas, 4 bananas, 1 abacaxi ou um abacaxi, julgue o próximo item. Se Pedro desejar comer apenas um tipo de fruta, a quantidade de maneiras de escolher frutas para comer será superior a 100. E aqui, veja só o que ele está falando. O Pedro deseja comer apenas um tipo de fruta, mas não quer dizer que é uma só. Te dou um exemplo. Vamos supor que ele escolheu comer uva. Não quer dizer que ele tem que comer uma única uva. Ele pode comer 2 uvas, 3 uvas, 5 uvas. Ele está comendo só uma fruta, uva. Mas eu posso comer mais do que uma unidade. Se ele escolher comer maçãs, ele pode comer uma maçã ou 2. Ele comeu 2 maçãs. Ele comeu só um tipo de fruta. Se ele escolher comer laranjas, ele pode comer 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas. Ele respeitou o enunciado. Ele comeu apenas um tipo de fruta. A galera, quando caiu essa questão, ela confundia um tipo de fruta com uma unidade. Um tipo de fruta se eu escolho laranja, é só laranja. Agora, a quantidade, aí pode ser 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, no limite do que ele tem, claro, né? Se na casa dele tem 4 laranjas, no máximo ele come 4 laranjas, evidentemente. Quando ele pergunta para nós a quantidade de maneiras de escolher frutas para comer, nós temos que pensar da seguinte maneira. Ele possui algumas opções excludentes entre si. Se ele come uva, não pode comer maçã. Se ele come maçã, não pode comer laranja, e assim por diante. Então ele tem a opção de comer uva, ou, porque é excludente de fato, se ele come uva, ele não pode comer o outro tipo. A outra opção é ele comer maçã, ou a outra opção que ele tem é ele comer laranja, então ele come laranja. A outra opção que ele tem é ele comer banana, é uma outra possibilidade que ele possui. E a outra opção que ele tem é ele comer abacaxi. E agora nós temos que saber o seguinte, dentro de cada uma delas, quantas opções ele tem para comer. E aí eu quero que você pense comigo da seguinte maneira. Uva. Ele possui, ao todo, 10 uvas.
Quais são as opções que ele tem para comer uva? Então, colocarei aqui, ó, uva. Ele tem a opção de comer uma uva só. Ele tem a opção de comer 2 uvas. Ele tem a opção de comer 3 uvas, 4 uvas, 5 uvas, 6 uvas, 7 uvas, ele pode comer 8, ele pode comer 9 ou ele pode comer todas. Perceba que ele está respeitando, ó, é uva, é o mesmo tipo, mas ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro da categoria uva, ele possui 10 opções diferentes. Pode comer 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Na categoria uva, ele possui 10 possibilidades para comer. Se ele for alguém que está fazendo dieta, come uma só. Se ele for alguém guloso, come logo 10, come logo todas as uvas que ele tem na geladeira. Ele pode comer 2, 3, então veja, na categoria uva, ele possui 10 opções, a depender da fome dele. Beleza. Agora pensemos a mesma coisa para a categoria maçã. E fica mais fácil agora, claro, né? Porque na categoria maçã, ele possui, na casa dele, colocarei aqui, 2 maçãs. Então agora fica fácil, porque eu coloco lá, maçã. Na categoria maçã, ele pode comer 1, pode comer 2. Ele só tem 2 no máximo. Ele tem essa opção e essa outra opção. Ele tem 2 opções. Por isso que eu coloco 2 aqui, ó. Ele possui 2 opções de comer maçã. Ele pode comer maçã, ele pode comer só uma maçã, ou pode comer as 2. Beleza. Quando nós falamos da laranja, ele possui 4 possibilidades. Ele pode comer, aliás, perdoe-me. Quando nós falamos da laranja, ele possui 3 possibilidades, porque ele tem 3 laranjas. Ele pode comer uma laranja, ou pode comer 2, ou pode comer todas. Ele possui 3 laranjas, portanto, 3 possibilidades. Ele possui 4 bananas. Então, ele tem 4 possibilidades. Mas entenda o que é esse 4. Esse 4 é assim. Ele pode comer só uma banana, ele pode comer 2 bananas, ele pode comer 3 bananas, ou ele pode comer todas. Na categoria banana, ele possui 4 opções diferentes para comer. E agora nós chegamos na categoria que é a categoria abacaxi. Na categoria abacaxi, ele só tem uma opção, comê-la. Né? Vou comer abacaxi, só tem uma, eu tenho a opção só, comer essa única abacaxi que tem aí. E agora nós vamos somar os resultados. Eu vou somar, porque são eventos mutuamente excludentes. Se eu como uva, eu descarto todo o restante. Se eu comer maçã, eu descarto todo o restante, e assim sucessivamente. Somando esses valores, e eu vou somá-los agora, nós chegaremos até o resultado que é o resultado correto. Deixe-me ver. 10 mais 2 são 12, mais 3 são 15, mais 4 são 19, mais 1, a resposta fica número 20. Se não troquei nada, se eu não troquei nada, nós temos 20 possibilidades. O autor falou que seria superior a 100. E aí, claro que não, né? Evidentemente que não. Esse gabarito aqui é o gabarito errado. Claro que não é mais do que 100, é bem menos do que 100, por isso que é o gabarito errado. Esses exemplos que nós estamos fazendo, eles são sempre no sentido de fixar para você que você somente usará o conectivo ou quando você tiver certeza que uma etapa é excludente com as demais. Se você escolher uva, as outras estão descartadas. Opa, beleza, então aqui cabe o conectivo ou. Só essa possibilidade é o único contexto em que eu devo usar esse conectivo. E aí você percebeu que as questões
que você terá para usar esse princípio, elas virão misturadas com o conectivo E, embora essa não, né? Essa ela veio pura. É até estranho que uma bela questão, de uma bela prova da Banca Sebrasp, ela veio purinha do conectivo OU. É uma raridade, cara, muito raro mesmo, porque o normal, como já disse, é cair misturada com o conectivo E. Para mim, cara, foi um grande prazer. Nós estamos evoluindo dentro do assunto. Você agora já conhece o conectivo E, você já conhece o conectivo OU, já resolveu questões de exemplo desses dois princípios, e nós poderemos agora ir aumentando aqui o grau do nosso conhecimento a fim de deixá-lo totalmente preparado nesse assunto. Acho que você percebeu que a interpretação é muito importante. Se você não souber interpretar e ler com calma o enunciado, para que você fique atento sempre a todos os detalhes, fatalmente você terá dificuldades. Por outro lado, se você for calmo, tranquilo, você tende a acertar as questões. Por enquanto era isso. Até a próxima aula. Valeu!